passada e que deixou realmente o programa bastante sensibilizado, que foi o falecimento do Dr. Marcos Moraes. Então, deixa eu só acabar de admitir aqui. Todos bem a tela que eu estou compartilhando? Sim, sim. Bom, Dr. Marcos Moraes faleceu na semana passada e, obviamente, o programa ele lamenta muito essa enorme perda. Se o Dr. Maltoni entrar aqui, eu continuo. Muito bem, desculpa, gente, o gap, eu estou olhando aqui, admitindo as pessoas. Tem diferentes timings aqui para admissão. Muito bem. Bom, eu inicialmente gostaria de começar o evento hoje fazendo uma homenagem ao Dr. Marcos Moraes. O Dr. Marcos Moraes ele foi o fundador do programa de oncologia, nada mais menos que isso. Depois, ao final da palestra, eu vou colocar o link da matéria que a nossa jornalista Lúcia Torres preparou para o programa de oncologia, matéria muito bem feita, uma bela homenagem ao Dr. Marcos Moraes, mas, obviamente, eu não tenho como começar esse evento sem falar sobre a grande perda que foi nosso fundador. O Dr. Marcos Moraes fundou o programa junto com a professora Vivian Runjanek há 20 anos atrás. Então, se nós tivermos a oportunidade de conseguir realizar o simpósio de oncologia desse ano, bom, que seja pelo menos presencial, mas a gente tendo cada vez mais a possibilidade de fazer os eventos remotos, mesmo que não consigamos fazer presencialmente, devemos fazer de forma remota. Então, nesse evento que vai ocorrer esse ano, nós voltaremos a falar do Dr. Marcos e reforçar nossa homenagem, mas inicialmente eu gostaria somente de deixar aqui a nossa marca de pesar frente à nossa grande perda. Muito bem. Eu hoje gostaria de apresentar a doutora Andréa Mello, que vai ser a palestrante. Deixa eu sair aqui da tela para poder voltar a apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Stop share, vou voltar. Ok? Muito bem. A doutora Andréa Mello, ela vai fazer a palestra de hoje, a nossa palestra inicial, à distância, programa de oncologia. E a doutora Andréa, a gente conversou algumas semanas atrás do que poderia ser o tema. Obviamente, ela já estava na nossa lista de palestras para esse semestre e a gente resolveu inserir também alguma coisa relativa, obviamente, ao tema do momento, não tem como não ser. Então, a doutora Andréa, ela é chefe da Divisão de Pesquisa Clínica e Desenvolvimento Tecnológico do Instituto Nacional de Câncer e vai poder falar para a gente de dentro das portas da instituição alguma coisa relativa não só à pesquisa clínica, que é o carro-chefe do que ela faz lá, e também em relação a como a instituição tem lidado com Covid-19. Então, doutora Andréa, obrigado por disponibilizar o seu tempo, poder apresentar a palestra para a gente. Eu, nesse momento, vou pedir a todos que silenciem seus microfones, tá? Então, a gente vai tentar fazer o seguinte esquema. A doutora Andréa vai fazer a apresentação. A apresentação, para quem não fez ainda uma apresentação no Zoom, ela é um pouco estranha, né? Porque você faz a apresentação na frente do computador, então ela acaba rendendo um pouco mais, mas eu acho que vai ser melhor a gente fazer sem interrupções. Depois, ao final, a gente faz as perguntas. Quem não quiser se manifestar aqui por vídeo, fazer pergunta, pode fazer a pergunta no chat, eu repasso para a doutora Andréa. Então, não precisa ter nenhum tipo de acanhamento. Eu passo a pergunta indiretamente, se for o caso. Ok?
Então, é isso. Doutora Andréia, obrigado. Vamos lá. Obrigada, bom dia a todos. Antes de começar, agradecer à comissão organizadora do seminário de oncobiologia e agradecer especialmente ao Dr. Robson aí pelo carinho. Esse seminário ele já estava programado, já havia acontecido um convite e acredito que ele estava marcado para o mês de julho, de uma forma presencial, né? E veio isso tudo que estamos vivendo, em termos de pandemia, e as coisas mudaram. Então, eu também mudei um pouco a apresentação que eu tinha pensado em fazer presencialmente. Eu acho que esse tema de pesquisa clínica, ele está muito atual na nossa vida, né? Abrir o jornal, ver a TV e um noticiário e ouvir falar sobre testes no tratamento do coronavírus, opiniões de pessoas importantes, opiniões de formadores de opiniões no Brasil, às vezes até com alguns equívocos em termos de pesquisa clínica, né? Eu faço pesquisa clínica desde a minha residência, em 2007, no INCA. Então, já tem mais de uma década que eu faço pesquisa clínica em oncologia e dei esse título a esse seminário, né? Um desafio ainda maior durante a pandemia. Acho que as coisas têm que ser organizadas para que a gente possa continuar tratando os participantes de pesquisa da melhor maneira possível. Então, é um pouco disso que eu quero falar durante os próximos minutos. Nós somos replicadores, então, dessa informação que eu vou passar aqui, né? A pesquisa é algo dinâmico, é algo que no fim, na nossa pesquisa para o tratamento do câncer, o nosso objeto final é o paciente, né, que está aqui no nosso serviço de saúde. Mas até chegarmos nesse momento, muitos de vocês participam dessa fase pré-clínica, né, gerando hipóteses, dando... Acho que tem alguém com o microfone aberto, dando subsídio para que tragamos, então, determinados produtos investigacionais para essa parte de pesquisa clínica. Esse processo ele é todo regulado, ele tem um alto custo de execução, ele demora períodos, né, consideravelmente grandes, a depender da indicação, da molécula, anos, até chegarmos na fase de uma aprovação, de um fase 3, né, na maior parte das vezes um fase 3, que leva à aprovação para aquela determinada indicação, a parte regulatória e a produção e o acesso para a sociedade. Falar de pesquisa é importante posicionar o Brasil na pesquisa clínica mundial, e para posicionar o Brasil a gente precisa de alguns fatos, algumas informações. O Brasil, né, é o maior produto interno bruto da América Latina, tem a maior população economicamente ativa e a maior população urbana da América Latina. É a quinta população do mundo, o sexto mercado farmacêutico, isso é importante para a gente fazer um paralelo com os dados que eu vou apresentar mais à frente, né? E o quinto em quantidade de empresas farmacêuticas instaladas em território nacional. Ou seja, é um país grandioso, né, em termos de população, em termos de produto interno bruto, em termos de volume de mercado, mas não tão grandioso assim ainda na pesquisa clínica. Importante também pontuar como que o Brasil tem a incidência do câncer, né, os nossos números. Esse é um gráfico que mostra de 2008 a 2018, como que o número de novos casos de câncer cresceu em território nacional, e para quem não viu ainda, o INCA já publicou a estimativa
para 2020, dessa vez foi o triênio, né, 2020, 21 e 22, expectativa que para cada ano do triênio sejam aí em torno de 625 mil novos casos de câncer. A mortalidade também cresce. No fim da década de 90, o câncer era responsável, aqui a linha rosinha, o câncer era responsável pela quarta, era o quarto mais importante em mortalidade, a quarta causa mais importante, e nos anos 2016, de acordo com os dados do Sistema de Informações de Mortalidade, a gente tem 16% dos óbitos relacionados a neoplasias, isso equivale à segunda principal causa de morte no Brasil. Se a gente pontua, então, o Brasil, em termos de como evolui a mortalidade, né, de 1990 a 2011, e esse aqui é um gráfico que avalia países que participam da Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, a OECD, né, países, então, ricos, países desenvolvidos, e o Brasil está aqui, com crescimento de mortalidade, né? A maior parte desses países da OECD tem uma queda considerável na mortalidade e o Brasil ainda no movimento de crescimento de mortalidade relacionada ao câncer. Importante dizer também que no Brasil, né, existe essa dualidade, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal, que é para trazer equidade e integralidade, mas mais ou menos 25% dos brasileiros também fazem uso da medicina suplementar. E as diferenças, não é preciso falar muito a respeito, né, das nossas diferenças sociais e de como isso impacta nos mais variados aspectos, né, da constituição do país, na educação, na segurança e também na saúde. Esses são dados de um estudo brasileiro, o estudo Amazônia 1, que foi um estudo muito simples, que avaliou o coorte de pacientes que foram recrutadas em centros privados e em centros do Sistema Único de Saúde com câncer de mama, nesse intervalo de 2001 a 2006. E o que se vê é que a paciente do Sistema Único de Saúde, infelizmente, ela chega para o tratamento já com uma doença mais avançada, que é o percentual de doença localmente avançada, no Sistema Único de Saúde, nesse estudo foi em torno de 30%, e doença metastática 6%. Então, eu estou falando que quase 40% das pacientes chegaram no Sistema Único de Saúde com doença localmente avançada ou metastática, enquanto no sistema privado eu tenho algo em torno de 17%. E é claro que essas diferenças elas vão ter impacto em sobrevida, especialmente nessa situação de doença mais avançada. Esse é um outro paper que também versa sobre essa condição de pacientes tratados no cenário público e privado do Brasil, e o que se vê é que as pacientes no sistema público têm uma sobrevida pior do que as pacientes que são tratadas no sistema privado. E essa diferença em sobrevida, ela se acentua especialmente nas pacientes que têm doença mais avançada, como é visto aqui no gráfico C. Isso se dá muitas vezes por acesso a novas tecnologias, a novos tratamentos que não acontecem de maneira tão rápida no Sistema Único de Saúde. A aprovação de novas moléculas também no tratamento do câncer no Brasil, ela tem um aspecto peculiar. Esse foi um trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que já está um pouco desatualizado, mas eu acho que ele mostra exatamente como o nosso país funciona. Então, de 2013 a 2017, 60 novos tratamentos ativos contra o câncer foram aprovados pelo FDA, né, para tratar 24 tipos diferentes de tumores. Desses 60, no Brasil, 32 estavam disponíveis e só 5 tinham sido incorporados pelos planos de saúde em 2018. E no SUS, nenhuma nova tecnologia havia sido incorporada nesse intervalo, né? Então, dá para a gente entender bem por que tanta diferença no tratamento dos pacientes que recebem assistência nos consultórios privados e assistência no Sistema Único de Saúde. Existe um atraso, especialmente se
A conversa é a respeito de tratamentos orais, porque aí, além da aprovação da Anvisa, esses tratamentos orais eles devem ser incorporados pelo rol da ANS, o rol da Agência Nacional de Saúde, e isso pode acarretar num atraso de aprovação mesmo para os convênios, para que seja liberado para prescrição, para que seja coberto pelo plano de saúde em 2 anos ou mais. Então, essa é a situação do Brasil. E como que a gente insere pesquisa clínica nesse cenário? Globalizar estudos clínicos nas mais diversas indicações é um cenário bastante propício. Esse foi um gráfico publicado em um paper do Educational Book da ASCO de 2015, que foi escrito pelo Dr. Carlos Barrios, da PUC do Rio Grande do Sul, e que ele comenta a respeito da chegada, né, do fortalecimento dos estudos clínicos, principalmente em territórios de países em desenvolvimento como o Brasil, né? O que isso poderia trazer de benefício? Então, ele pontua aqui alguns aspectos na condução e recrutamento dos estudos clínicos, no desenvolvimento de expertise, no impacto no custo, no orçamento desses estudos, como é que ter estudo clínico influencia no ambiente em que ele é realizado e como ele impacta, a chegada impacta nas questões regulatórias. Então, de uma maneira muito rápida, né, você incluindo países que têm grande potencial de recrutar, que têm populações grandes, que têm uma diversidade étnica, que tem talvez, né, possa contribuir na inclusão de doenças raras nesses estudos clínicos, especialmente naqueles estudos que procuram por biomarcadores específicos para que sejam testados tratamentos-alvo. Você trazer para um país como o Brasil torna algo bastante atrativo para a indústria farmacêutica. O custo de fazer pesquisa em países como o Brasil já foi mais barato, hoje em dia, principalmente, né, com esse câmbio que estamos tratando hoje em dia, né, os custos já são quase equiparáveis a Estados Unidos e Europa, mas diria que 10% a 15% mais barato do que fazer pesquisa ainda fora, comparado aqui ao Brasil. Trazer a pesquisa para novos mercados, né, é uma outra questão. Sempre quando a Anvisa está avaliando uma nova incorporação de tecnologia, uma das perguntas do dossiê da Anvisa é: o Brasil participou de algum estudo no desenvolvimento dessa molécula? Qual foi a impressão dos investigadores brasileiros? Isso tudo é levado em conta. Então, é um outro interesse do sponsor da indústria farmacêutica, trazer estudos clínicos no Brasil. Se aumenta o número de organizações, né, de pesquisa clínica, se aumenta o número de ensaios clínicos nas mais diversas indicações rodando no país, capacita profissionais, desenvolve habilidades que precisam estar junto, né, na pesquisa clínica, você desenvolve grupos cooperativos e aí todos têm a ganhar. O desenvolvimento de infraestrutura, nós vamos comentar um pouco mais à frente, né, mas tem impacto direto também na infraestrutura. Hoje, o trabalho que a gente faz no INCA, ele também traz de volta para o Instituto auxílio assistencial, auxílio em infraestrutura. Então, o recurso que entra em pesquisa clínica, ele também é utilizado com este fim, e não apenas no desenvolvimento daquele determinado ensaio clínico. Desenvolvimento de laboratórios regionais para testes locais, desenvolvimento de bancos de tumores, isso tudo a globalização de ensaios clínicos trouxe para o Brasil. E em termos de questões regulatórias, especialmente na melhora do tempo de aprovação de ensaios clínicos, isso de uma época que toda a tramitação era feita ao CEP,
por papel, né, e depois para a CONEP, tudo pelo correio. Se acontecesse uma greve de correio, havia atraso. Se acontecesse um extravio de um pacote regulatório, era todo um recomeço, e chegou a plataforma Brasil, e ela tem sido aprimorada nos últimos anos, e acho que isso foi tem relação direta com a melhora nos nossos prazos regulatórios, que ainda não são ideais. O Brasil ainda leva muito tempo para aprovar estudos clínicos, mas sim, estamos melhorando a cada dia. Antes também, a aprovação ela se dava de maneira sequencial, CEP, CONEP e Anvisa. Hoje em dia, uma vez autorizado pelo CEP coordenador, esse pacote ele é encaminhado para a CONEP e Anvisa de maneira paralela, e isso também trouxe uma celeridade aí para os processos regulatórios. Existem várias linhas de pesquisa nesse sentido, de como ensaios clínicos inseridos em ambientes que eram essencialmente assistenciais previamente melhoram a qualidade tanto de infraestrutura como de resultados. Você tem efeitos tanto no registro, no melhor registro de dados clínicos de pacientes que não estão participando em ensaios clínicos. Você tem melhor treinamento da equipe, você tem melhor desfecho dos pacientes, mesmo aqueles pacientes que não estão diretamente envolvidos em ensaios clínicos, mas que são de instituições que fazem pesquisa clínica. E isso é muito interessante. Isso foi um documento desenvolvido pela Interpharma e recentemente publicado também. Interpharma envolve aí as grandes indústrias farmacêuticas que trazem estudos clínicos para o Brasil. Sempre existe uma discussão, um mito, às vezes até um preconceito a respeito dessa relação com a indústria farmacêutica. Eu acho que, é claro, que respeitando toda a parte comercial que as grandes farmas têm, eu acho que hoje fazer pesquisa clínica em oncologia é quase impossível se não houver parceria com esse tipo de patrocinador, né? Até os grandes grupos cooperativos internacionais, os maiores centros de tratamento de câncer pelo mundo, eles têm relação com a indústria farmacêutica. Então, o que a Interpharma fala é muito disso que eu comentei no slide anterior, né? Quais são os benefícios da pesquisa clínica para o país e para o sistema de saúde? Que ele atrai investimentos, movimenta a economia, e isso nós vamos pontuar um pouquinho mais à frente também, que o investimento poderia ser ainda maior se não tivéssemos tantos entraves no processo, no desenrolo dos ensaios clínicos. Ele atua como alavanca da produção científica e inovação científica em território nacional, né? Aumento direto à produção científica do país. Diminui a perda de recursos humanos para outros países. Se você tem um programa interessante de pesquisa, você não tem aquela drenagem de cérebros, né, para outros centros fora do território nacional. Este é um ponto que eu vou debater um pouco mais à frente, o acesso à saúde, né? Mas, como eu já disse, você pode ter melhoria no padrão de tratamento, mesmo daqueles pacientes que estão fora de estudos clínicos, e o fortalecimento do sistema de saúde do país, incrementando a infraestrutura, dando acesso ao conhecimento de maneira mais ágil, um conhecimento mais íntimo de novas tecnologias, estabelecendo times, grupos cooperativos, aumenta a frequência de atualização e treinamento profissional, visto que cada estudo desse, que é iniciado em território nacional, são inúmeros os treinamentos, desde os treinamentos mais básicos, em boas práticas clínicas, boas práticas laboratoriais e de farmácia, envio de remessas, envio de amostras para o exterior, questões de relação com os vendors, tudo isso tem um treinamento bastante intenso.
e redução de custos para o sistema de saúde para aqueles participantes em ensaios clínicos. Existe um plano de ação, isso foi recentemente publicado também pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Saúde, para aumentar a capacidade do país em desenvolver e atrair pesquisa clínica por meio dessas ações, né, de aperfeiçoar o sistema de análise ética. Como eu disse, o Brasil sofre ainda por uma dificuldade, um tempo longo para aprovar um estudo clínico, para que ele possa ser iniciado em território nacional. Apoiar a Anvisa no aprimoramento do sistema regulatório para a pesquisa clínica. Fomentar a capacidade científica instalada no Brasil. Promover a formação continuada de recursos humanos. Aprimorar a governança da Rede Nacional de Pesquisa Clínica. Essa rede de pesquisa clínica, a meu ver, ela precisa sair do papel, né? Ela inicialmente foi aprovada como Rede Nacional de Pesquisa Clínica, depois houve o desdobramento da aprovação da Rede Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer, mas que, na minha opinião, nunca funcionou como uma rede como deveria funcionar. E apoiar a translação do conhecimento aos gestores, participantes de pesquisa e a população em geral. É interessante que isso causa muita discussão, muita polêmica. Outro dia, a própria direção do INCA me encaminhou um documento para eu fazer uma resposta a uma proposta de uma emenda parlamentar para melhorar o acesso dos brasileiros à pesquisa clínica, né? E eu pontuei que eu acho que é super interessante isso ser discutido, mas as minúcias da pesquisa não estavam naquela proposta. E aí eu levantei alguns aspectos que são aspectos que eu vivo no dia a dia da pesquisa clínica do INCA e que parecem ser muito simples de serem resolvidos, mas que não são. Por exemplo, se eu estou falando que o Sistema Único de Saúde é um sistema universal, que deve trazer equidade e integralidade, eu tenho que ter uma maneira de trazer esse paciente para o sistema público de saúde, para ele, mesmo aqueles pacientes que fazem uso do sistema privado, para que ele possa participar de uma pesquisa clínica que está em andamento em um serviço público. Como é que eu vou promover a matrícula desse indivíduo? Eu tenho um sistema de facilitação de matrícula ou ele tem que entrar num sistema de regulação do Estado, que é o que acontece aqui no Rio de Janeiro? Se eu tenho um protocolo que trata pacientes com radioterapia, e a fila de radioterapia hoje está em torno de 90 dias, 60, 90, tanto faz. 60, 90 dias são números muito longos para que um paciente candidato a um estudo clínico possa esperar. Alguns procedimentos que precisam ser realizados no serviço público, haverá facilidade para a realização desses procedimentos? Como é que eu vou lidar com essas agendas? E, substancialmente, se eu tenho pesquisa só em grandes centros, eu não vou nunca dar oportunidade para todos os brasileiros, para todos os usuários do SUS, a participar de um ensaio clínico. Eu teria que descentralizar, e para isso eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que formar centros, eu tenho que ter investimento financeiro. Então é interessante como essa discussão, que parece simples, né? Eu tenho um estudo clínico aberto no INCA e eu identifiquei um paciente no interior de Minas que talvez seja candidato. Como é que isso vai ser desenrolado? Não é tão elementar. E isso é a situação do Brasil, também são dados da Interpharma. O Brasil, em 2018, ocupava a 24ª posição no mundo em ensaios clínicos, né? E aí 2,1% de participação em ensaios clínicos e em torno de 42.600 participantes beneficiados. Eu disse que o Brasil é o 6º mercado farmacêutico do mundo, mas é que eles fizeram um exercício e posicionaram o Brasil como se ele estivesse em 10º lugar, ali de quem está em 10º lugar na pesquisa clínica, nesse levantamento mundial. Aí o Brasil teria algo em torno de 5% de participação em ensaio clínico e quase 100 mil brasileiros poderiam ter sido beneficiados, um incremento aí de mais de 50 mil participantes em pesquisa clínica. E participar em pesquisa
pesquisa, como eu disse, né, tem vários aspectos benéficos. Esse aqui é um exemplo que eu sempre gosto de mostrar. Também já é algo mais antigo e foi apresentado na ASCO. Foram levantados participantes de estudos em câncer de pulmão, não pequenas células, lá no nosso centro, no INCA, que foram tratados de 2004 a 2010. E foi analisada a sobrevida global desses pacientes. E aí a gente depois, né, constatamos aqui que a sobrevida global mediana foi perto de 17 meses, o que para esse ponto aqui no tempo era algo extraordinário, visto que quimioterapia citotóxica clássica trazia uma mediana de sobrevida em torno de 11 meses nesse período aqui, de 2004 a 2010. Mas aí a gente fez uma segunda etapa desse trabalho, que foi comparar, pegamos pacientes que tinham sido tratados no INCA, na assistência, na rotina do dia a dia, que tinham, então, indicação de tratamento com quimioterapia clássica, citotóxica clássica, que tinham sido demitidas a PACs e que tinham bom performance status. E fizemos uma comparação de sobrevida, e a mediana desses pacientes, na ocasião, tratados na nossa rotina, era em torno de 9 meses. Então, o acesso à nova tecnologia, o acesso à opção de tratamento, o cuidado mais intenso da pesquisa clínica podem ter impacto direto nesse melhor resultado. Outro dia me chamaram para dar uma aula e o título era esse: Pesquisa Clínica como Forma de Acesso. E aí eu sempre digo que eu não concordo que a pesquisa clínica tem que dar acesso a tratamento, né? E acho que esse é o papel do Sistema Único de Saúde. Como eu disse, universal, integral, igual. Não é a pesquisa que vai trazer acesso. Mas aí depois eu achei que eu estava sendo muito egoísta na minha avaliação do título, e aí eu pontuei o que a pesquisa pode trazer de acesso, né? Além de tratamento para os nossos pacientes. E aí, assim, eu vivo os dois mundos, eu tenho os meus pacientes no SUS, no INCA, eu tenho o meu consultório, e eu tenho um abismo entre essas duas, né, realidades. E isso é bastante ruim para a gente que está lidando, né, no dia a dia com uma doença tão grave, tão séria. Então, por exemplo, utilizando uma doença que eu trato muito, que é o melanoma, na rede pública não existe nenhum tratamento moderno disponível, não existem imunoterapias, não existem terapias-alvo para o melanoma. A gente sequer testa pacientes com melanoma metastático para mutação de BRAF, porque não existe acesso ao tratamento fora do cenário de pesquisa clínica. Então, eu acho que sim, nesse cenário é importante a gente debater que a pesquisa é uma forma de acesso. Não é a melhor forma de acesso, mas para alguns pacientes que estão inseridos nesses grandes centros, é uma forma de acesso muito importante, sim. É acesso a treinamento profissional, como eu disse, acesso a uma melhor infraestrutura institucional, acesso a ganhos financeiros, o país ganha, a instituição ganha, acesso à produção científica. Esse é um outro mito também, né, que às vezes existem debates entre os investigadores, entre os serviços envolvidos na assistência a um paciente de pesquisa, porque quem não é muito afeito à pesquisa acha que participar de um estudo clínico é igual a ter o nome no paper no New England. Não é. Raríssimas vezes até o Brasil tem que entrar muito precocemente no ensaio e incluir muitos participantes para ter seu nome num artigo relacionado, né? Mas acontece. No INCA, talvez, algo em torno de 5% dos estudos clínicos que participamos tenham gerado uma publicação para o nosso corpo clínico. É muito pouco, mas é o que foi possível até o momento. E acesso à incorporação de novas tecnologias e inovação no Brasil. Então, a gente vinha muito bem com os nossos estudos clínicos. Hoje o INCA tem algo em torno de
35 estudos abertos, talvez estávamos com 35 estudos abertos para recrutamento no início de março, até que a Covid chegou, como chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E aí eu trouxe 2 artigos apenas falando sobre a Covid, mas para a gente refletir. E depois eu vou dizer o que eu mudei na pesquisa clínica, o que nós mudamos lá, como o nosso comitê gestor de crise entendeu que deveria ser conduzido para o melhor cuidado ao participante de pesquisa e ao paciente do INCA. Então, esse é um paper que, no dia que eu montei a apresentação, ele não tinha sido publicado ainda, mas ele já foi revisado e já está aprovado para publicação na Cancer Discovery, que avaliou 105 pacientes com câncer tratados em alguns centros, acho que 14 ou 15 centros na China, em plena pandemia da Covid-19. E esses pacientes eles foram, então, comparados a outros 536 pacientes que também tiveram Covid, mas que não tinham câncer. E desde o início, né, do coronavírus, que a mídia começa a falar sobre essa nova doença, é pontuado que o mais vulnerável, o paciente com mais comorbidade, é o paciente que vai pior. Mas isso tudo, né, por observação, a gente não tinha muita coisa publicada. Robson a gente estava conversando antes do início aqui da apresentação, de como, né, em 4 meses você tem mais de 8.000 papers publicados falando a respeito de coronavírus. Como é que a ciência é incrível. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, então, né, os pacientes com câncer comparados a pacientes sem câncer que tiveram Covid. E aí os desfechos, né, que eles utilizaram. O uso de ventilação mecânica, pacientes que tiveram eventos que eles classificaram como eventos graves, eventos críticos, que colocaram a vida daquele paciente avaliado em risco, a ida para a unidade de terapia intensiva e óbito. E quando você compara pacientes com câncer versus pacientes sem câncer, né, em todos esses desfechos, os pacientes com câncer foram pior do que aqueles pacientes sem câncer, e essa diferença foi estatisticamente significativa. E esses eventos, se a gente olhar aqui a curva de proporção de pacientes de eventos, né, no tempo, os eventos no paciente com câncer, eles aconteceram de uma maneira mais rápida do que aqueles que tiveram Covid e não tinham câncer. Desculpa aqui porque ainda não tinha a versão final, então não é uma figura ideal, mas eu acho que ela é importante de ser vista também quando eles dividiram esse grupo de 105 pacientes pelas neoplasias que apresentavam, né? Então, neoplasia hematológica, câncer de pulmão, tumores gastrointestinais e tumores de mama. O paciente com neoplasia hematológica vai muito mal, né? E quando ele tem a Covid, os eventos ocorrem de maneira muito rápida, assim como o paciente com câncer de pulmão. Também vai muito mal, para todos os desfechos. Ventilação mecânica, ele foi mais para ventilação mecânica, teve mais evento crítico, mais internação em terapia intensiva e morreu mais. E aí eles fazem uma divisão. Tá, então eu tenho um paciente que tinha tumor metastático e câncer não metastático. E aí o cenário parece, né, para essa série, os pacientes que tinham câncer, mas que estavam fazendo tratamento adjuvante, eles não foram tão pior, né? A diferença não é estatisticamente significativa quando comparado àqueles que não tinham diagnóstico de câncer. Agora, os pacientes com tumores metastáticos, eles foram muito mal, muito mal. Olha que interessante também, uma outra divisão. Pacientes com câncer de pulmão, outros pacientes, outros tipos de câncer que tinham metástase pulmonar e outros tumores sem metástase pulmonar, né? Então, assim, o acometimento pulmonar, seja ele por câncer primário do pulmão, ou seja por metástase, coloca esse paciente
uma situação muito pior do que aqueles pacientes que não tinham câncer ou que não tinham metástases pulmonares. E também por tratamento. Ele estratifica por tratamento pacientes com imunoterapia, que estavam recebendo imunoterapia em qualquer cenário, seja adjuvante ou metastático, seja isolado ou combinado a outra imunoterapia ou quimioterapia, que ele pega todo mundo. Eles também vão mal. Aqueles pacientes que precisaram ser submetidos a algum procedimento cirúrgico de médio ou grande porte, e também pacientes fazendo quimioterapia citotóxica clássica. Também vão pior em alguns daqui dos endpoints do que os pacientes sem câncer em atividade. Esse swimmer plot, ele mostra exatamente isso, que os sintomas, né, que eles começam mais rápido no paciente com câncer e COVID, como eu disse, e eles aqui até o desfecho avaliado, que foi, né, óbito, recuperação, ele é mais lento, ocorre de maneira mais rápida no paciente com câncer, a morte é mais rápida, a recuperação é mais lenta no paciente com câncer. O segundo trabalho é um trabalho pequeno também, mas é um trabalho que avaliou os pacientes que foram internados para um procedimento cirúrgico, não necessariamente um procedimento cirúrgico relacionado ao tratamento de câncer, mas um procedimento cirúrgico considerado de médio ou grande porte. Então, o paciente era internado, isso aqui também lá na China, é um grupo pequeno de pacientes, 34 pacientes só, mas eu acho que ele traz também uma informação para a gente refletir a respeito. O paciente era admitido, ele era submetido à cirurgia, e alguns desses pacientes foram acometidos, né, por COVID, e desses pacientes, 27 pacientes, 21% faleceram após um ato cirúrgico, um tratamento cirúrgico de alguma doença por COVID. Por que eu trouxe todas essas informações? Porque quando a gente faz pesquisa clínica, é a obrigação do investigador principal zelar pela segurança dos participantes da pesquisa. E aqui também, nesse cenário de pandemia, eu também tenho que zelar pelos colaboradores, pela segurança e saúde de colaboradores do meu centro. Então, logo que no início de março, que tivemos todas as já diretrizes institucionais e autorizações para que as mudanças começassem a acontecer, também na divisão de pesquisa, nós instituímos um comitê de crise e estabelecemos algumas diretrizes. Por exemplo, todas as visitas, né, de pessoas externas ao INCA, que participam dessa execução de estudos clínicos, como monitoras, monitores médicos, todas essas visitas foram suspensas. As visitas de iniciação, visitas de seleção de centro, visitas de encerramento de estudo, todas suspensas. E nós já começamos a fazer, então, a monitoria remota. Em termos de recrutamento de pacientes, muitos patrocinadores fecharam o recrutamento dos estudos. Nós, inicialmente, também optamos por fechar o recrutamento dos estudos para novos, né, participantes, o que, de fato, nas semanas subsequentes, rediscutimos, e para algumas indicações, para alguns protocolos específicos, nós estamos discutindo caso a caso a respeito da inclusão de novos participantes. Para os participantes em segmento, são muitos, nós temos aí talvez mais de 300 participantes em segmento, nós estamos adaptando as agendas de follow-up para o melhor cuidado ao participante. Aquele participante que está ativo, ou seja, ele recebe ainda o tratamento dos ensaios clínicos, esse não tem jeito. Estamos tentando de todas as maneiras seguir à risca os procedimentos do estudo. Mas todos os patrocinadores se manifestaram de maneira favorável que, para manter a segurança de um participante e dos colaboradores do centro, você pode fazer ajustes na agenda, desde que esses ajustes, esses desvios, eles sejam também depois reportados ao CEP em questão, o CEP-INCA. Os participantes de estudo, antes eles podiam vir
com o número de acompanhantes que desejassem. Hoje, nós estabelecemos que um participante ele pode ter, no máximo, um acompanhante. Fazemos avaliações pré-visita, ou seja, no dia anterior, nós da coordenação de pesquisa ligamos para o participante de pesquisa e temos um pequeno questionário que fazemos por via telefônica, perguntando a respeito de sintomas de COVID. Se ele tem qualquer sintoma, nós desaconselhamos a vinda para o centro, qualquer sintoma não grave, mas que seja sugestivo de COVID, tosse, coriza, alteração de paladar, alteração do olfato. Nós recomendamos que ele não venha ao centro, porque eu não posso colocar em risco os demais participantes que vão estar ali na área de espera, na central de quimioterapia. A adaptação ao uso de EPIs, ela aconteceu de maneira gradual, à medida que a Anvisa e que o Ministério da Saúde foram mudando as diretrizes. Inicialmente, só havia indicação de uso de máscaras N95, face shield apenas para avaliação de pacientes sintomáticos, e assim você usava toda a paramentação, e hoje já temos usado máscaras e face shield para atendimento de 100% dos nossos participantes de pesquisa. Assim como proteção para a nossa equipe hoje ela trabalha metade, um dia remoto, no outro dia presencial. As equipes não se misturam, porque havendo adoecimento de uma das equipes, eu ainda teria uma equipe backup para seguir o atendimento dos meus participantes ativos, que hoje são em torno de 150 participantes no INCA. Então, já houve algum adoecimento, mas de indivíduos isolados nas equipes, sem maior prejuízo da condução dos estudos clínicos. A possibilidade de consultas telefônicas, principalmente naqueles pacientes em segmento, naqueles participantes em segmento, que não estão em tratamento ativo, isso também foi permitido pelos patrocinadores desde o início da pandemia. Usualmente não fazemos telemedicina, especialmente no ambiente SUS, né? Isso é muito pouco aplicado, mas hoje na pesquisa temos feito de maneira regular. Claro que todas essas consultas elas devem ser registradas no documento-fonte com todo o rigor que a pesquisa clínica exige. Entregas de medicações orais em domicílio, essa é uma outra questão. Normalmente o participante vem até o centro, faz a consulta, vai até a farmácia da pesquisa e retira a sua medicação oral e leva para o domicílio. Hoje alguns patrocinadores já permitem que a gente contrate um courier e que essa pessoa leve até o domicílio do participante a medicação oral. Também aconteceram mudanças em termos de reembolso, de como o participante vai se deslocar para chegar até o centro. Acho que as próximas semanas isso vai mudar ainda mais, porque algumas vias vão ser bloqueadas, então eu vou ter que emitir documentação, como eu já fiz para toda a minha equipe, para facilitar o deslocamento urbano. Eu também vou ter que emitir essa documentação para cada um desses 150 participantes, para que ele não seja barrado na Blitz, para que ele tenha uma justificativa no bolso ali para apresentar, para que ele possa se deslocar e que chegue até o INCA para o tratamento. Claro que isso tem impacto direto no fluxo de insumos, de amostras. Muitas amostras de pacientes que são encaminhadas para o laboratório central numa situação de normalidade. Hoje elas têm sido retidas no nosso centro, estão armazenadas em freezers a depender do tipo de amostra, ou até mesmo os nossos blocos, que normalmente eles precisam ser encaminhados para uma avaliação de algum biomarcador, eles têm ficado retidos no centro para encaminhamento quando a pandemia terminar, visto também que a malha aérea está super comprometida. Alguns centros do Nordeste, a gente tem tido algumas reuniões periódicas com os colegas ao redor do Brasil, até para também ajudar e dar alguma orientação. Alguns fluxos do Nordeste, alguns centros do Nordeste tiveram que interromper protocolos por não ter como chegar a produto investigacional para tratamento de participantes. Então, assim, o impacto é total. Além das questões éticas, é preciso fazer um parêntese e parabenizar o
a postura que foi assumida pela CONEP, principalmente nos estudos clínicos relacionados à COVID, que tem tido avaliação central e expressa, né, respostas muito rápidas, com aprovações relâmpago aí. Acho que isso nunca tinha sido observado no Brasil. CONEP, Anvisa, Ministério da Saúde, todos têm emitido regularmente diretrizes, né, para a condução da pandemia, e essa é uma diretriz recente que foi publicada agora no dia 9 de maio, orientando a condução de pesquisa pela CONEP, né? E aí eu destaquei 2 pontos aqui, né? Caráter excepcional, realização de reuniões virtuais, resguardando todos os cuidados éticos, sigilo, confidencialidade das informações. Isso é muito interessante. Então, além da CONEP estar avaliando tudo de maneira muito rápida, os CEPs também têm funcionado de maneira virtual e estamos caminhando na medida do possível. E também a respeito da tramitação de emendas, dessas modificações que têm acontecido de maneira, né, quase que obrigatória nos protocolos de pesquisa devido à pandemia. Qual que é o impacto que isso traz, para finalizar? Eu acho que o impacto no dia a dia é um impacto enorme. Por que eu trouxe aqueles estudos, né, os 2 estudos? Situações que vivemos já na pesquisa clínica, já tivemos pacientes com tumor hematológico e que era participante de pesquisa que infelizmente faleceu por Covid. Então, né, como eu mostrei para vocês, que os pacientes com tumores hematológicos, eles têm uma deterioração clínica muito rápida e o desfecho é muito ruim. Isso já aconteceu. Tivemos uma participante que estava num estudo, eu tenho alguns estudos de neoadjuvância, ou seja, a proposta é fazer determinado número de ciclos de tratamento e a paciente é submetida a uma cirurgia, e a gente teve uma participante que tinha respondido brilhantemente num estudo de neoadjuvância para câncer de pulmão, que foi a uma bilobectomia no início de março, quando as coisas da Covid ainda estavam engatinhando aqui no Brasil, no Rio. A gente decidiu, por consenso, que talvez naquele momento fosse adequado submetê-la de acordo com o que estava previsto em protocolo ao procedimento cirúrgico, e no pós-operatório essa paciente também contraiu o Covid e, infelizmente, ainda está em ventilação mecânica. Então, isso tudo vai impactar na alteração no cronograma dos patrocinadores para trazer os resultados para novas incorporações de tratamento nos próximos anos. Vamos ter menor número de propostas de estudos. Eu acho que, né, vai ser instalada aí uma crise, além de uma crise, um caos social e econômico que vai impactar nessa chegada de novos estudos no Brasil, infelizmente. Eu acho que nesses últimos 2 meses já aconteceu, né? Não recebemos novas propostas de estudo em número que usualmente recebemos, e infelizmente vamos ter menor número de pacientes beneficiados. Acho que além de óbitos por Covid, que infelizmente ainda serão muitos, né, nas próximas semanas, eu acho que depois que isso tudo passar também vamos ter muitos óbitos por câncer que não foi adequadamente tratado, abordado, que não foi dado acesso nesse período de pandemia, que infelizmente os nossos serviços não tiveram capacidade para se organizar. Bom, para terminar, eu acho que eu falei mais até do que que eu combinei com o Robson. Eu queria desejar saúde a todos e que venham dias melhores e que a nossa rotina se reestabeleça o mais rápido possível. Obrigada. Doutora Andréia, obrigado pela excelente palestra. Acho que o tempo foi adequado. No fim, a gente tinha conversado, né? 40, 50 minutos, mas eu acho que o tema é extremamente adequado para o momento. Então,
Sim, não tem como. Agora, esses trabalhos trazem uma enorme preocupação, né? Os trabalhos agora do Cancer Discovery, como é o INCA tem preparo nesse momento para conseguir manejar os pacientes que encaminhem para um estado mais grave? Assim, eu sei que, assim, claro que, de uma forma geral, não há preparo na rede de saúde pública, privada, mas como é que o INCA tem lidado com isso? As unidades estão se organizando, mas não existe uma unidade dos 4 hospitais do INCA, não existe uma unidade livre de Covid, né? Que talvez, quando a gente conversa, eu participei de alguns fóruns também com os colegas de fora do Brasil, inclusive da Itália, que sofreu bastante, temos alguns amigos lá e que fazem pesquisa clínica também, colegas da Espanha, e que todos os centros tentaram manter, todos os países, ou todos os grandes institutos tentaram manter vias livres de Covid, né? E acho que nesse momento a gente ainda não tem uma organização aqui no Brasil, e como eu disse, eu tenho conversado com pessoas de diversos estados e participado de alguns debates, eu não vejo esse cuidado ou talvez essa possibilidade para que a gente siga aí, pelo menos para aquele paciente que tem a possibilidade de ficar curado, né, com uma assistência de maneira regular. Infelizmente, eu não vejo isso acontecendo, né? Já foram discutidas várias medidas na oncologia clínica, por exemplo, eu também tenho participado dos debates do que fazer dos pacientes no cenário paliativo, fora de ensaios clínicos, qual que é o benefício que aquela quimioterapia, que aquela intervenção pode trazer naquele caso específico, vale a pena continuar a tratar esse paciente com uma quimioterapia que vai deixar ele neutropênico, que ele vai internar, que ele vai circular num ambiente que tem Covid, será que é o mais astuto para esse momento? Será que é o mais certo? As questões cirúrgicas também, os nossos protocolos de neoadjuvância, nós colocamos, quer dizer, os pacientes que estão fazendo os ciclos pré-cirurgia continuam fazendo. E já mapeamos todos que têm cirurgias programadas para os próximos meses. E acho que, diante das circunstâncias, é muito complicado colocar um paciente, por exemplo, com câncer de esôfago, que é uma cirurgia enorme, um paciente com câncer de pulmão para uma lobectomia, um paciente com câncer de ovário, estadio 3 para uma cirurgia. Acho que é algo que a gente vai ter que repensar e buscar soluções, né? Em termos práticos, o que o INCA e a pesquisa, o Dr. João Viola, Marcelo Soares estão à frente disso, a questão dos testes da força de trabalho já tem acontecido, já mais ou menos, acho que umas 3 ou 4 semanas, já estamos testando os nossos pacientes também, especialmente os pacientes internados, com suave naso e orofaríngeo, isso tudo no INCA, né? Então isso já dá uma ajuda, mas acho que ainda não temos uma linha livre de Covid para o tratamento específico dessa população que talvez pudesse ser vista de uma maneira diferente, abordada nesse momento de uma maneira diferente. Bom, temos mais perguntas? Acho que a Luciana Romão tinha uma pergunta. Quer abrir o microfone, Luciana? Perguntar? Eu vi que você colocou aqui no chat. A pergunta dela foi por que muitas pesquisas clínicas não são publicadas? Que aparentemente isso parece ser um problema global. Ela está se referindo a pesquisas referentes à Covid? Alguns estudos que têm erros metodológicos, talvez, e que por isso não passaram na revisão? E que foram liberados aquele rascunho da submissão, né, que o investigador coloca na página da revista e deu um print e circulou aquilo como se já fosse um artigo aceito, né? Oi, estão me ouvindo agora?
Sim, estou te ouvindo. Luciana. Tem isso também, essa pesquisa que foi feita de forma rápida, atropelada, sem muitos critérios, e aí é publicada assim de qualquer maneira. E tem as pesquisas clínicas que eu estou fazendo uma revisão olhando os clinicaltrials.gov. Uhum. E 90% ou mais desses clinical trials registrados, eles não chegam a artigos científicos, nem têm seus resultados divulgados no próprio site do Clinical Trials. E aí eu fiquei curiosa, por que isso acontece? Eu acho que tem estudo que a gente registra no Clinical Trials e que, de fato, não acontecem, não vão até o fim, que são encerrados de maneira precoce e que a comunicação ao Clinical Trials não acontece, né? O Clinical Trials, ele manda de maneira periódica um aviso e eu acabo recebendo, assim, de todos os estudos que estão cadastrados, que são estudos de iniciativa do investigador no INCA, né, e que são cadastrados no Clinical Trials, se está precisando fazer alguma atualização, alguma coisa assim, e aí a gente entra em contato com o investigador, olha, o Clinical Trials está demandando aqui uma resposta, vá lá e preencha, né, então isso acontece, mas eu acho que muitos estudos às vezes eles são idealizados, são registrados ali, são aprovados nos comitês de ética e por alguma razão não acontecem. Acho que outra coisa também é o tempo entre você ter o estudo iniciado, você incluir todos os participantes, você ter o follow-up ideal para aquele cenário e você ter a publicação, né? E em pesquisa clínica, muito estudo é negativo. O estudo negativo também traz informações importantes para a comunidade científica e devem ser publicados, né? Então, eu até achei 90% um número bastante alto. Isso acontece, mas não sei se 90%. Obrigada. Nada. O doutor Alfredo Scaff tem uma pergunta. Se ele quiser fazer a pergunta abertamente, ou eu vou ler aqui do chat a princípio. Se o INCA tem algum protocolo de acompanhamento dos pacientes com câncer e Covid-19. Quer dizer, na verdade, eu acho que é um protocolo de fato, né? E não fazer o screening. Sim, acho que até o Dr. Tuller, eu acho que ele está conectado, parece que eu vi o nome dele aqui. Ele é o investigador principal, esse projeto já está aprovado, inclusive, da parte regulatória, para a gente levantar esses casos de câncer e Covid no INCA. Além disso, existe uma iniciativa nacional da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, um estudo que chama OnCovid-19, e que vai também coletar dados de todos os centros ou de todas as clínicas particulares também que têm pacientes com câncer e Covid que tenham interesse de inserir dados nessa plataforma. O INCA ainda não começou a inserção, ainda tem uma discussão em termos de aprovação ética, esse estudo especificamente. Existe a oportunidade de participarmos também ou de solicitarmos a alguns patrocinadores uso compassivo. A Novartis, fizemos contato, eles têm uma molécula, um inibidor de JAK, que eu já conversei com o pessoal da terapia intensiva e da CCIH, e que talvez para aquele paciente grave com tempestade de citocina, talvez para esse cenário a gente faça a solicitação para alguns pacientes do INCA. Hoje à tarde a gente vai ter uma videoconferência para definir exatamente quais vão ser os critérios e como vamos caminhar aqui nesse cenário. Mas existem muitas iniciativas, existe interesse, né, da comunidade científica, da comunidade que trata pacientes com câncer, de ter esse perfil, principalmente do paciente brasileiro, né, da nossa realidade. Estou fazendo uma correção. Quem fez a pergunta anteriormente foi a doutora Luciana Rangel. Estou certo, né, Luciana? Ela vai me corrigir aqui. Bom, temos a pergunta da Eliane Oliveira. Ela disse que você mencionou a fila de espera de quimio e rádio. Bom, foi rádio.
é de 60 a 90 dias. Um período longo, né, sabidamente, e se Uhum. esse período ele se reflete também na rede privada. Não, na rede privada, hoje, se eu precisar de tratar uma urgência, um caso, sei lá, de média complexidade, no mais tardar em 7 dias, o paciente vai iniciar o tratamento. Claro que no SUS, as urgências absolutas, né, a síndrome de compressão medular, aquela coisa que você precisa tratar um sangramento volumoso, né, uma radioterapia anti-hemorrágica, até uma radioterapia antiálgica, você não teria toda essa demora, até porque o número de frações pode ser mais curto, é um tratamento, né, relativamente ocupa menos espaço da máquina, enfim. E aí eles têm alguns spots para incluir esses pacientes, mas no geral, na rotina, assim, uma tratamento adjuvante ou até um tratamento radical, a espera tem sido bastante longa. E na rede privada, não. Em 7 a 10 dias, o paciente tem autorização do convênio e inicia o tratamento, né? E, Robson, não te ouvi. Desculpa, eu tinha mudado. Ela complementou a pergunta dizendo se os tratamentos do SUS que estão em andamento foram interrompidos ou se eles têm sofrido um aumento ainda maior em função da situação do Covid. Em termos de quimioterapia, né, os serviços têm trabalhado também com escalas e têm, na maior parte dos casos, tentado adaptar, avaliando, né, o risco-benefício, deixando isso bastante claro para o paciente, para o seu acompanhante, no tratamento com quimioterapia, por exemplo. Os tratamentos cirúrgicos, se não me engano, a maior parte deles, nesse momento, estão suspensos no INCA, né, por questões diversas, questões de força de trabalho contaminada, questões, né, o paciente oncológico é um paciente que precisa muito, às vezes, né, de um pós-operatório numa unidade fechada, uma unidade de terapia intensiva, e os leitos acabam ficando ocupados também com um paciente doente por Covid, né? Então, é uma situação bastante delicada. Mas o que eu posso dizer, assim, de maneira geral, é que não, os tratamentos não estão ocorrendo rotineiramente como eles ocorriam antes da pandemia. As modificações aconteceram, né? Existe discussão sobre novas matrículas, também eu acho que tem muita coisa represada, novos diagnósticos também estão bastante, talvez, atrasados aí. Isso não só no serviço público, no serviço privado também, né? Novas consultas em clínicas grandes. Outro dia estávamos discutindo aqui na clínica que a gente trabalha, uma redução de novas primeiras vezes em torno de 30%, 40%, isso é bastante grande. E, de novo, eu acho que pessoas que poderiam ter seu tumor, né, curado, daqui a 3, 4 meses já vão chegar para a gente com doença avançada depois do Covid, e aí uma situação que talvez aí os números vão mostrar também de aumento de mortalidade por câncer, né? Nesse ano aí, no ano Infelizmente, a gente seguinte. ainda tem alguns meses à frente para saber qual vai ser o real desdobramento disso, né? Olha, eu não vejo mais perguntas no chat. Tem alguém que queira fazer alguma outra pergunta adicional, doutora Andréia? Caso não, deixa eu ver aqui por último aqui na. Bom, não temos. Doutora Andréia, super obrigado pelo Eu que excelente seminário. agradeço. E, bom, a gente tem que ter uma visão um pouco otimista. Em geral, sou otimista, mas não sei se está sendo muito fácil ser otimista aí com as previsões no Brasil. Eu falei outro dia, assim, alguém me perguntou o que eu esperava depois do fim da Covid, né? Eu falei, a primeira coisa que eu falei, assim, eu não sou filósofa, né? Adoro ver os pensadores discorrendo a respeito e tal.
Mas eu ainda tento ter uma visão passional, né, de tudo isso, e até outro dia fui criticada falando que eu estava sendo muito romântica, né, que a humanidade não é tão boa assim, mas eu acho que a gente precisa tirar algumas lições disso tudo, né? Mas se no fundo, né, a humanidade não for tão romântica, tão passional como eu sou, pelo menos a pesquisa clínica foi bastante discutida e debatida, mesmo que, né, em situações aí controversas, e acho que isso trouxe um debate que foi interessante para a gente, né? Muito bem. Vamos à frente, então. Doutora Andréia, obrigado. E, bom, que as coisas caminhem bem no INCA. E a todos, eu queria agradecer a presença aqui. A gente teve um quórum excelente, eu diria que até acima da média do presencial. Então, muito bom, muito bom. A gente retorna no dia 2. Eu coloquei aqui no chat algumas vezes para já ficar reforçado, dia 2 de junho. E vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. Super Legal, obrigado. vou esperar agora um convite para pessoalmente, em 2021, talvez, né? Eu 2022. Eu acharia muito bom se ainda fosse esse ano, né? Então, vamos ver como é que vai ser realmente a reabertura das atividades na universidade e depois, né, das atividades com, vamos dizer assim, vamos chamar de aglomeração, já que atualmente a aglomeração são mais de 2 pessoas, pelo decreto aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver quando é que a gente vai passar essa fase. Muito bem. Obrigado a todos. Obrigado, doutora Andréia. Até breve. Saúde a todos. Saúde a todos. Tchau, gente. Boa. Tchau, tchau. Então dá para encerrado aqui o evento. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Tchau, Andréia. Tchau, Robson. Obrigada.